Então é isso, graça e paz, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de Atletas de Cristo, né? Esse mês de outubro eu vou estar no encargo da condução dessas noites aqui, então estou procurando pessoas para ministrar, estou orando para que Deus, claro, Ele direcione, né? Tanto nos louvores quanto na palavra. Hoje nós teremos aqui na palavra o Elton, nosso irmão em Cristo, lá da Missão Batista Missão para os Povos. Missão Batista para os Povos, isso. O Elton, da Missão Batista para os Povos. Temos aqui também o nosso irmão André. No chat ali está Gessé, porque eu liguei aqui no meu computador, está na minha conta, tá? Mas é o irmão André, ele vai estar fazendo um louvor para a gente, né? Sempre está aqui quebrando esse galho, nos ajudando, né? E mais uma vez ele se disponibilizou. Então quero já começar agradecendo a todos que entraram, né? A quem vê essa live depois no YouTube, né? Sinta-se com a gente nessa noite, sinta-se abraçado, sinta-se bem-vindo, você possa fazer parte dessa equipe, parte dessas reuniões, né? Nós temos já, desde da pandemia, que nós estamos nesse alvo, nesse propósito que o Senhor colocou no coração do Sender, né? Nosso líder dos Atletas de Cristo aqui no Acre, e nós temos seguidos, né? Seguido avante nesse propósito com essas lives, e que Deus possa continuar nos sustentando, como tem nos sustentado, né? Eu vou orar e a gente já vai passar por louvores, depois a gente vai estar orando pelos pedidos de oração, então você já pode digitar aí no chat, se você tiver algum pedido de oração, coloca aí para a gente, que no momento oportuno a gente vai estar orando, apresentando as vidas, orando por saúde, as pessoas estão ali com a Neiva, né? Estão ali no hospital, que o Senhor possa estar nesse momento chegando naquele lugar, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, que é vivo, que é real, que transcende qualquer meio, qualquer distância física, porque o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, que nesse propósito nós viemos cultuar hoje a Deus aqui. Então, ore comigo nesse momento, abre seu coração, peça para Deus entrar aí na sua casa, no seu lar, onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e de glória, eu te peço, Senhor, que tu venhas, Pai, nos direcionar nessa noite, Pai, através desses louvores, através, meu Deus e meu Pai, dessas orações, através, meu Deus e meu Pai, da tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, nessa noite, Pai, sermos preenchidos, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua palavra que traz vida, Senhor. A tua palavra, ela que traz vida, ela é o próprio Cristo que nos restaura, que nos transforma, que nos direciona à sua vontade, que nos dá um propósito, Senhor, Pai, neste mundo, neste lugar, Pai, a qual nós não pertencemos, porque, Senhor, nós já declaramos que nós somos teus, nós somos, Pai, herança tua, nós somos, meu Deus e meu Pai, teus servos, nós somos, Senhor Deus, a quem, Pai, o Senhor pode nos tomar a qualquer momento e nos levar, Pai, para a tua santa presença, que nós venhamos estar, Pai, Deus, também nessa noite, te adorando, glorificando o teu santo nome, que a tua presença seja real, que o Senhor possa nos direcionar, Espírito Santo, em todos os louvores, em toda adoração que for nessa noite, Pai, aqui entoada. Assim nós te pedimos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou passar aqui para o André, vou só mudar aqui a câmera, vou só ativar o áudio aqui para não dar microfonia, né? Então, vai já para o André aí. Primeiramente, boa noite, graça e paz. Nesse momento que, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele vá de encontrar você, que esses louvores ele venha trazer a paz do Espírito Santo. Que Jesus, nesse momento, ele venha tocar no seu coração e que, em nome de Jesus, não importa onde você esteja,
você estiver na sua casa, se você estiver no hospital, que o Espírito Santo nesse momento ele visite você, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência, e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente eu posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em nome de Jesus, que o nosso prazer esteja em amar a Deus, que o nosso prazer esteja em viver a vontade de Deus. E que todos os dias, ao acordarmos, nós venhamos ter isso em mente, que nós precisamos sim servir ao Senhor, que nós precisamos nos arrepender. E você que talvez esteja aqui e ainda não conhece Deus, ainda não sabe, que você venha conhecer Deus, que você venha ser, em nome de Jesus, tocado pela palavra de hoje, e que o Espírito Santo venha entrar no seu coração, em nome de Jesus. Que a paz que excede todo o entendimento humano venha ficar sobre onde você está, venha ficar sobre onde é a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos então para a oração. Já que o casal está aqui, né? A gente vai ter o Elton aí trazendo a palavra. Eu gostaria de pedir para a Thaís fazer a oração pelos enfermos. Pode ser, Thaís? Aí, eu gosto assim, eu pego de surpresa mesmo. Vocês estão me ouvindo? Amém. Tá bom, Will? Oi? Ah, pensei que ninguém estava me ouvindo. Cadê a Thaís? Tá aí, não? Ela tá lá no outro quarto. Ela muito nervosa, ela. Ela tá Nervosa. fora. Vamos É ver se ela... isso. Thaís é bênção. Eu não tô conseguindo ativar, não, no microfone. Ela não tá conseguindo ativar o microfone dela. Ah, Deixa eu ver aqui. vai conseguir se não conseguir? Oi? Já? Fala pro Elton ir para longe de ti, senão vai dar microfonia. Desliga o teu amor. Tá desligado mesmo. Ai, faz isso. Tu tem que ir pro outro quarto, mandar o microfone. Prontinho. Bem, Estão me ouvindo? glória a Deus. Estamos sim, Thaís. Amém. Amém. Pega de surpresa mesmo, né? A gente assim não tem muito costume, né? Mas eu estava aqui no quarto com a Esté, e a Esté é uma bênção. Mas amém. Senhor Glória a Deus, Deus.
nós te glorificamos, Pai, e te agradecemos por mais um momento de poder compartilhar, Pai, da tua palavra. Queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, te pedir perdão por todas as coisas que temos feito e desagradado o teu coração. Mas queremos colocar diante de ti, Senhor, a vida de cada um e de cada familiar que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua boa mão continuar a boa obra na vida do Sender, nesse pós-cirúrgico. Apresento também ao Senhor a minha família, Deus. Que o Senhor possa restaurar, Pai, a saúde de todos que estão precisando. Que o Senhor possa continuar cuidando da gente em cada detalhe. Apresentamos também a vida da pastora Maria José, a vida da Maria Edilene e a vida da Isabela, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, porque tu sabe, tu sonda o coração e tu sabe cada um que necessita, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Então, que o Senhor possa continuar, o Senhor possa fortalecer, que o Senhor livre de todo o mal, que o Senhor venha com a sua mão poderosa de amor, continuar a nos cuidar e a nos guardar. Que o Senhor nos desperte, Pai, para te buscarmos cada vez mais, para aprendermos mais da tua palavra, para termos mais momentos assim de comunhão, para que o teu nome seja glorificado. É essa oração que fazemos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Thaís. Bênção. Amém. Muito obrigado. Vamos fazer mais um louvor, aí a gente passa para a palavra. Dá para fazer mais um, aí a gente passa para ti, tá, Welton? Amém, meu irmão. Tá bem. Amém, tranquilo. Foi? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar,
esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Tá contigo, Elton. Pode rochar aí, meu irmão. Amém. Amém. Estão todos me ouvindo? Tá para ver bem aí a minha testa? Glória a Deus. Eu queria dar as boas-vindas aí para Fabiana, né, uma amiga nossa lá daí aqui do Xavier Maia, né, ela está aí conosco essa noite. Seja bem-vinda, Fabiana, né? A gente está aqui todas as segundas-feiras a partir das 19h30. Sempre que você quiser participar, né, é só você falar com a Thaís ou comigo que a gente vai estar disponibilizando o link para você fazer parte das reuniões, né? Foi ela que conquistou, né, a vida da Thaís para Cristo, ela que, digamos que, trouxe a Thaís para perto do Senhor, né? E aí a Thaís foi e me ganhou também para o Senhor. Então ela faz parte da nossa história, faz parte da nossa caminhada com o Senhor, e aqui, né, Xavier Maia faz parte disso tudo, e ela também, né? Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Agradeço a presença de cada um aqui, que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações, que o Senhor possa me usar como instrumento nas mãos dele, né? Que não seja eu falando, mas que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, que eu seja apenas uma ferramenta para trazer aquilo que ele deseja para as nossas vidas, né? Então, quando o Gessé me convidou para trazer a palavra hoje, eu pensei numa palavra, né? O Senhor foi e me trouxe outra palavra, né? Que não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente planeja, né? É do jeito que o Senhor quer, e ele nos conduz, ele nos direciona. Então, a gente vai ler aqui. Primeiramente, a gente vai ler, esse não é o livro-chave da palavra, mas eu quero começar com ele, né, para depois a gente chegar no ponto no livro que eu quero chegar, mas que tem tudo a ver, né, e a gente vai ter a compreensão e entendimento mais um pouco à frente, amém? Então, o primeiro livro que eu quero ler está lá em Marcos 10, né, se você quiser acompanhar aí, né, na sua Bíblia, Marcos 10, 46 ao 52, que fala o seguinte: E foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Agora a gente vai pular para Mateus 29, Mateus 20. Vamos lá em Mateus 20.
capítulo 20, versículo 29 ao 33. Mateus 20, 29 e 33, que fala o seguinte: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém? Agora a gente vai aqui para Mateus 9, Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 31, que diz o seguinte: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Amém? Agora a gente vai para o livro de João, capítulo 9. João 9. Cadê o João? João, capítulo 9. Vamos aqui ler do versículo 1, que fala o seguinte. João 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhes perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. Eles perguntaram: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Até aqui. Então, o que a gente pode perceber é que são 4 livros, né? São 3 livros, né? E são 3 livros, 4 capítulos, alguns versículos que nos trazem a cura de pessoas que não enxergavam, a cura de pessoas que eram cegas, né? E a gente pode perceber no livro de Marcos, né, que a cura de Bartimeu, né, o livro de Marcos fala que ele clama, né, ele vê Jesus passando, né, ele vê aquela multidão ali alvoroçada com a presença de Jesus, né, pergunta o que está acontecendo ali,
né? Muito provavelmente ele já sabia dos feitos que Jesus já havia feito, né? E ele não perde a oportunidade de alcançar, de conseguir, né, o seu milagre e voltar a enxergar, porque ele enxergava, né? E a Bíblia não relata o porquê dele ter perdido a visão, mas nas palavras dele e do próprio Jesus, né, ele perde a visão durante a sua vida, né? Mas ele não perde a oportunidade de alcançar o seu milagre, de voltar a enxergar. Então ele, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve, né, ele clamando, ouve ele, né, ali bradando fortemente. Eu imagino, né, o desespero daquele homem, eu posso imaginar o desespero daquele homem ali naquela multidão, todos querendo um milagre, todos querendo uma cura, todos querendo se aproximar do mestre. E eu posso imaginar, né, aquele homem ali lutando contra a sua limitação visual, né, não podendo enxergar, tropeçando, né? A gente pode construir aqui uma ideia de como ele agiu para poder chamar a atenção de Jesus, né? Consegue, né, através da sua perseverança, através da sua fé, né, através da sua vontade de voltar a enxergar, de voltar a ver a luz do sol, ver a luz do dia, né? Então Jesus pergunta o que ele quer que faça e ele, né? É óbvio que Jesus sabia o que ele queria, óbvio que Jesus sabia o desejo do coração daquele homem, né? Mas Jesus pergunta, né? Porque Jesus tem uma maneira peculiar de lidar com as situações, né? Jesus ele tem uma maneira diferente de lidar com as situações. Então ele pergunta, né, o que tu queres que eu te faça, né? E ele fala que quer voltar a enxergar. Então Jesus, né, com a sua palavra, né, faz com que aquele homem volte a enxergar, né? E lá no livro de Mateus, né, há a cura de dois cegos, um deles é Bartimeu, a Bíblia ali não fala quem é o outro, mas um desses cegos é Bartimeu, né? Então a Bíblia traz a mesma história, mas ela já acrescenta, né, um outro personagem, né, para fazer parte dessa história, para fazer parte dessa cura que Jesus faz, né? E ali Jesus, a Bíblia já nos fala que Jesus cura eles tocando, né? Jesus toca, né, no rosto, toca ali na deficiência, no olho deficiente dos dois, né? E eles voltam a enxergar, né? Eles voltam a ter visão, né? Mateus 27, né? Mateus capítulo 9, né, fala da cura de dois cegos também, né? Jesus, né, os cura também através só um momento. Jesus ele cura aqui no capítulo 9, Jesus ele cura os dois homens, né, através da palavra, né? Profundamente compadecido, Jesus toca, Jesus cura através do toque também. Jesus toca nos olhos daqueles homens e cura através do toque, né? Jesus cura, a gente pode perceber que Jesus ele curava através da palavra e Jesus curava através do toque também. Então, Jesus ele tem toda uma maneira de conduzir. Jesus ele teve toda uma maneira peculiar de conduzir cada situação, né? Se a gente for analisar minimamente, se a gente for se aprofundar em toda a trajetória de Jesus no Novo Testamento, a gente percebe que Jesus tinha uma maneira peculiar de lidar com as situações. A gente percebe isso quando Jesus vai vai reunir
os 12 discípulos, e uma das partes que eu mais gosto é quando ele vai chamar Pedro, né? É uma passagem maravilhosa que eu não vou adentrar aqui, fica para uma próxima oportunidade, se eu tiver aqui de trazer essa palavra, que eu acho fantástico a maneira como Jesus convida Pedro, né? A gente enxergando, né, de uma outra visão é maravilhosa, né? Maravilhosa também a maneira como Jesus, quando Jesus morre, né, ressuscita, né, e as duas Marias vão lá ver o túmulo, né, e aí elas se deparam com o anjo, é maravilhoso também, é uma outra palavra maravilhosa também, né? Então Jesus tem toda uma maneira peculiar de lidar com essas situações. E o texto principal que eu queria compartilhar com vocês está aqui em João, capítulo 9, que fala da cura do cego de nascença. Jesus ele tinha toda uma maneira de tratar as situações, né? E não foi diferente nessa daqui, né? Jesus ele usou, né, uma maneira fantástica, uma maneira magnífica para curar este homem, porque diferentemente das outras curas de pessoas cegas, Jesus usa uma ferramenta completamente diferente para este homem. E a gente vai entender o porquê que Jesus faz porquê que Jesus envolve todo esse contexto de saliva, de lodo e de toque, né? Este homem era um cego de nascença, né? A Bíblia fala que ele era um cego de nascença, ou seja, ele havia nascido com aquela deficiência, né? Ele havia nascido com aquela deficiência. E naquela cultura, né, quem tinha alguma deficiência, quem tinha alguma limitação física, né, eles acreditavam que é como se fosse uma punição, é como se ele tivesse recebido uma punição dos pecados dos pais ou até mesmo dele, né? Tanto é que a Bíblia fala, os discípulos, né, perguntam para Jesus, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E aí Jesus responde que nenhum, nem os pais e nem ele, né? Mas que ele havia nascido assim para que a glória de Deus, para que as obras daquele que me enviou, para que as obras, para que nele fossem manifestadas as obras de Deus, né? Então Jesus, ele depois de dizer isso, né? Jesus ele toma uma atitude, né, completamente, digamos que fora da nossa, do nosso pensamento, né? Porque a gente poderia imaginar que Jesus poderia curar ele tocando como ele curou outros, poderia curar ele com a palavra, né? Como Jesus já havia curado, né? Mas Jesus usa uma maneira totalmente diferente, né? Então, como naquela época, como naquela cultura, né, quem havia nascido com alguma deficiência era como se fosse amaldiçoado, como se aquela pessoa carregasse uma maldição, como se fosse uma punição pelos seus pecados, né? Então, todas as vezes que alguém passava perto daquele homem e olhava ele, todos sabiam, as pessoas que sabiam que ele era um cego de nascença, as pessoas cuspiam no chão. Ele ouvia sons de escarros e as pessoas cuspiam no chão, como se dissessem, ali é um amaldiçoado, ali é uma pessoa que ninguém quer se aproximar. Então, o som de escarro, o som de um cuspe no chão, era muito comum para ele. Ele ouvia todos os dias, várias vezes durante o dia, o som de escarros, o som de cuspes no chão. Então, quando Jesus passa ali e vê aquele homem cego, Jesus toma uma atitude que é maravilhosa, né? Que é maravilhosa.
Jesus, ele não queria apenas curar o físico daquele homem. É óbvio que para aquele homem, apenas o físico dele era o mais importante. Eu posso, né, a Bíblia não relata isso, mas apenas o físico, se aquele homem tivesse o seu físico, a sua visão, se ele pudesse enxergar, não voltar, né, mas se ele pudesse enxergar, ver a luz, a primeira vez na sua vida, já seria grandioso para ele. Mas Jesus, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele não queria apenas curar o físico daquele homem. Jesus, ele queria curar a alma daquele homem. Jesus, ele queria ressignificar toda a dor que aquele homem sentia, dar um novo significado para a vida daquele homem. Então, o que que Jesus faz? Jesus, ele escarra, né? E para aquele homem ouvindo mais um escarro, seria apenas mais um escarro, mais uma pessoa que passa aqui e que me amaldiçoa. Então, Jesus escarra, né? Ele cospe no chão, ele faz o lodo, né? Após o som do escarro, né? Vem o som do cuspe, Jesus faz o lodo, toca, mela seus dedos com o lodo, toca no cego, após o toque, vem a cura. Né? Então, Jesus, com toda essa, digamos que com toda essa trajetória que Jesus faz para curar esse homem, ele não cura apenas o físico desse homem, ele cura a alma desse homem, ele dá significado novo para esse homem. Porque o evangelho, meus queridos, é isso. Com aquilo que condenava aquele homem, hoje, naquele momento, trouxe cura para ele. Então, todas as vezes que ele ouvisse o som de um escarro, o som de alguém cuspindo, ele ia lembrar do milagre dele. Então, todas as vezes que ele escutava o som de um escarro, era alguém amaldiçoando ele, agora ele ia lembrar da cura que Jesus fez na vida dele. Então, o que amaldiçoava ele, a partir daquele momento, ele ia se lembrar da cura dele. A partir daquele momento, ele ia recordar do milagre que aconteceu na vida dele. Então, Jesus, ele tem essa maneira totalmente peculiar de lidar com as situações. Jesus, ele não queria apenas curar o físico daquele homem. Jesus, ele sabia de toda a trajetória daquele homem, de toda a trajetória de sofrimento daquele homem, de as pessoas o amaldiçoarem, cuspirem no chão quando viam ele, cuspirem no chão quando passavam por ele. Então, ele ouvia esse som de cuspe todos os dias, várias vezes por dia. Então, Jesus faz aquilo como se dissesse, essa é a última vez que o som de um cuspe, que o som de um escarro é para te condenar, é para apontar para a tua dor, é para apontar para a tua limitação, porque hoje o que te cura, o que te condena, te traz cura. É como se Jesus dissesse isso para ele. Hoje o que te condena, te traz cura. Então Jesus, ele tem essa maneira peculiar. Então muitas vezes aquilo que a gente acha que é para nos fazer mal, muitas vezes aquilo que a gente acha que é para nos rebaixar, que é para nos minimizar diante da sociedade, diante das pessoas, muitas vezes Jesus está usando para te fortalecer, para te dar algo maior, para te abençoar com algo grandioso. Talvez seja a tua cura, talvez seja algo que você almeja tanto, né? Então, Jesus, ele tem toda essa maneira peculiar de lidar com as situações, né? E aquele homem, depois que recebe a cura, ele segue Jesus e vai com Jesus até, eu acredito que aquele homem nunca mais tenha abandonado Jesus. Amém? Então, a mensagem que eu queria deixar hoje com vocês era essa, né? Sobre essas curas, né? Muitas vezes a gente está desenganado, a gente está ali
né, totalmente, né, largado, né? A gente vive numa sociedade hoje psicologicamente doente, né? E muitas vezes, né, a gente se sente menorizado, a gente se sente rebaixado, mas Jesus, Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós, né? Se você não acredita, né, que você é importante para Jesus, você não acredita que você seja importante para Deus, você é importante para Deus. E Deus, ele quer o melhor para você, né? Mas muitas vezes, né, esse processo, né, ele pode ser demorado, porque muitas vezes a gente enxerga apenas com os nossos olhos carnais, né? Aquele homem ali, eu imagino que ele apenas queria enxergar, ele queria apenas a cura da carne, do olho, física. Mas Jesus, ele pensa além do que a gente pode imaginar. Jesus, ele quer, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, né? Acredito que se Jesus curasse apenas o físico dele ali, apenas os olhos dele, que ele voltasse não, que ele enxergasse, né? Ele já seria um vencedor, é porque ele enxergou. Mas Jesus queria torná-lo mais que vencedor. Jesus redime a alma daquele homem através de todo esse processo que Jesus faz de escarrar, de cuspir, de fazer o lodo e de tocar nos olhos dele com uma... e Jesus manda ele ir se lavar, né? Eu esqueci dessa parte. Jesus manda ele ir se lavar, né? E ele volta enxergando, né? Então Jesus tem toda essa maneira peculiar, né? E o outro versículo que me chamou muita atenção é esse, é o 4, que fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, né? Enquanto estamos vivos, né? Enquanto é dia. Então a obra do Senhor, ela precisa ser feita enquanto estamos vivos, né? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O dia a gente pode substituir por vida, e noite a gente pode substituir por morte. Então nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto estamos vivos, né? Enquanto estamos aqui, né? Porque depois que morrermos, nós não podemos mais fazer a obra do Senhor. Então a obra do Senhor, ela precisa ser feita aqui, e Jesus fez. Jesus deu todos os caminhos para que possamos fazer a obra dele. Jesus, ele curou de todas as formas, né? E a Bíblia diz que podemos fazer além do que ele fez, porque o Senhor, ele nos deu autoridade para isso, né? O Jesus, ele nos deu autoridade para fazermos isso aqui. Basta que estejamos em intimidade com ele, basta que estejamos alinhados com a vontade dele. Nós podemos trazer cura para as pessoas também. Nós podemos orar trazendo cura. Nós podemos tocar e levar cura para as pessoas. Mas nós precisamos também ter a intimidade que Jesus tinha com Deus. Nós precisamos ter a comunhão que Jesus tinha com Deus. Porque a gente pode falar, mas Jesus era filho de Deus, sim. Mas quando Jesus veio nessa terra, ele era 100% homem. Eu esqueci o nome da palavra que se dá, né? Porque Jesus veio, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Jesus, ele não deixou de ser Deus quando veio nessa terra, mas ele era 100% homem. Tanto é que ele sofreu, tanto é que ele padeceu, tanto é que todas as tentações que um homem pode ter, Jesus teve, e ele resistiu a todas. Mas para Jesus era fácil. Se fosse fácil, ele não passava noites em claros orando, né? E Jesus, ele se fortalecia orando. Jesus, ele se fortalecia em comunhão com o Pai. Porque ele poderia muito bem, ele era Deus. Ele era 100% Deus. Mas Jesus queria nos passar um ensinamento. É assim que vocês devem fazer. É assim que vocês devem prosseguir. É assim que vocês devem proceder. Jesus, ele fez tudo
que nós devemos fazer hoje. A comunhão de Jesus com o Pai, ela era absurda, né? Ele subia nos montes, ele orava, ele passava noites orando, né? Ele jejuava de uma maneira sobrenatural para ter comunhão com o Pai, perdão, para fazer esses milagres, para fazer essas curas aqui que nós acabamos de ler, né? Que nós acabamos de ver, né? Então isso tudo serve serve como base para nós. Isso é base para nós. Amém? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar esta noite para os irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham entendido, né, todo esse contexto, todas essas leituras, até a gente chegar aqui no ponto principal, né, que o principal objetivo do Senhor é óbvio que Jesus ele quer curar o nosso físico, porque senão Jesus não teria curado essas pessoas. Glória a Deus. Acho que travou o Elton. Acho que caiu a conexão do Elton. Glória a Deus, né? Estava finalizando aí a palavra maravilhosa, uma palavra bênção, né? Eu lembrei aqui, o senhor me recordou de duas passagens, né? Que uma é de Naamã, né? Que Deus teve que quebrar todo aquele orgulho de Naamã, né? Aquele príncipe, aquele chefe de um exército, né? Que tinha autoridade, que tinha poder nas suas mãos, e Deus fez quebrar todo aquele orgulho para que ele fosse curado, né? Então, muitas vezes, como o Elton falou aí, né, aquele homem, aquele cego precisava de não só uma cura física, mas uma cura da alma, talvez uma cura espiritual. Muitas vezes nós nos ligamos muito ao físico, né? Só que a nossa alma, o nosso espírito, ele ele reflete muito no nosso físico, no nosso corpo, né? Então nós precisamos também estar cuidando disso, da nossa mente, da nossa vida com Cristo, Perdão, né? irmão, aqui caiu. Perdão. Voltou. Voltou aqui, caído aqui a internet. Mas é isso, meus queridos. Jesus ele tem uma maneira diferente de lidar com as situações, né? Jesus ele age de uma maneira totalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar, né? E a gente vê isso em diversos momentos da Bíblia. A gente vê a maneira como Jesus conduzia as situações, né? Jesus ele foi um mestre assim, né, inalcançável, um mestre inalcançável, né? Em uma das passagens, uma das histórias assim que eu mais adoro assim, eu mais amo, né, na Bíblia é da mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, né? Uma Jesus ele tem uma atitude ali magnífica, né? Porque a gente pensa que, né, voltando aqui, né, a gente imagina que Jesus ele apenas salvou ela de um apedrejamento, né? Ali aquelas pessoas que estavam ali, elas perguntam para Jesus, né, como se Jesus fosse condená-la, né? Como se Jesus, elas esperavam que Jesus desse, digamos que o veredito para apedrejá-la, né? E Jesus simplesmente dá uma resposta fantástica, né? Então Jesus ele ali naquele momento ele não evita apenas o apedrejamento, ele muda as bases do julgamento. Quando ele fala aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra.
aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então, Jesus faz com que aqueles homens, com que aquelas pessoas olhem para dentro de si, olhem para os monstros que haviam dentro deles, né? Então, ele apenas não impede o apedrejamento, ele muda as bases do julgamento e vai saindo um a um até ficar a mulher e Jesus. É por isso que aquela mulher nunca mais deixou de seguir Jesus. Jesus, ele tem essa maneira peculiar de lidar com as situações. Jesus, ele é o mestre dos mestres e a gente tem que apenas render graças a ele, porque é por causa dele, por causa do seu sangue puro que nós estamos aqui. Então, essa era a mensagem. Eu vou parar de falar, senão eu passo a noite toda aqui falando. Então, eu agradeço a oportunidade, né? E já sei estar contigo, meu irmão, a bola. Glória a Deus. Quando tu caiu aí, né, eu estava falando, né, que eu lembrei de duas passagens. Uma era sobre o Naamã, né, o leproso, que da mesma forma Deus teve que quebrar todo aquele orgulho, mandando ele se mergulhar naquele rio, e ele reclamando que aquele rio era feio, era sujo, não era como os rios lá da terra dele, né? Então Deus teve que quebrar todo aquele orgulho. Muitas vezes o Senhor, ele precisa transformar primeiramente o nosso interior, como você bem disse, para poder transformar o nosso exterior, né? Porque de que adianta a gente estar bem por fora, mas por dentro a gente está só o caco, né? Jesus mesmo fala, né? São como sepulcros caiados, né? Por fora tudo bonito, tudo perfeito, tudo lindo, mas por dentro podre, sujo, né? E outra passagem também que eu me lembrei muito quando você está quase concluindo a sua palavra, foi do próprio Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Paulo lá, ele declara que ele tinha um espinho na carne, né? Ele tinha ali uma dor, ele tinha ali uma ferida, ele tinha ali uma doença, não sei, ele não diz bem o que era, mas era algo que o machucava, que o feria, né? E ele disse que por diversas vezes rogou a Deus e, e a Cristo que o libertasse, que o curasse, e a resposta que ele teve foi: a minha graça te basta. Então, né, que nós venhamos sair daqui nessa noite, você que está vendo esse vídeo, você que vai ver futuramente no YouTube, né, que você possa crer que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que você está precisando nesse momento. Ele sabe realmente as nossas necessidades. Ele sabe o que ele precisa restaurar aí na sua vida, o que ele precisa transformar no teu interior para poder transformar o teu exterior. E que nós venhamos ter, como Paulo, a consciência de que a graça de Deus, o amor de Cristo que foi entregue em uma cruz para nos dar salvação, ela excede qualquer cura física, qualquer bem material, qualquer coisa que nós possamos pedir a Deus nessa vida aqui, excede, porque Cristo, ele já pagou um preço, foi a nossa salvação. Que nós venhamos ter essa consciência de que a graça de Deus é mais do que suficiente em nossas vidas. Mas eu creio que ele pode, aí, Neiva, nesse hospital, restaurar saúdes. Eu creio que o Senhor Deus, ele pode, na vida do teu servo, deste missionário do Senhor. Deus, ele pode, talvez ele te colocou aí, servo de Deus, para que você seja a boca dele, instrumento dele nesse lugar, assim como ele colocou a Neiva para estar aí falando de Cristo. Porque além de uma saúde física, aí nesse lugar pode ter uma restauração de vida, pode ter um renovo, pode ter uma transformação. Uma vida que se salva é muito mais importante. E o Senhor, Deus, ele tem colocado vocês em pontos, em lugares estratégicos para serem instrumentos do Senhor. Então, eu creio que o Senhor vai derramar muito mais e vai dar o entendimento e a compreensão da sua vontade para vocês. Então, eu queria pedir para o Elton estar encerrando esse momento, que a gente possa orar para a gente encerrar. A live tem um tempo que a gente precisa seguir a risca, né? O tempo das lives. Então, o Elton, só ora para a gente estar encerrando a gravação. Depois, se a gente quiser bater um papo, a gente continua aí, tá bom, Elton? Amém, amém, amém. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor por mais este momento. Bendito e eterno Deus, graças nós te damos, Pai. Graças nós te damos, Pai, por mais um momento, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor tem
nos dado, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, cultuando o teu nome, Senhor, lendo, Pai, a tua palavra, Senhor, ouvindo, Pai, a tua voz, Senhor, aprendendo, Deus, daquilo que tu quer, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido maravilhoso, tu tens sido bondoso, tu tens sido, Pai, misericordioso conosco, Pai. Tu tens nos sustentado, Senhor, todos os dias, Senhor, tu tens nos livrado, Senhor, do homem mau, Senhor, tu tens nos livrado, Senhor, de todas as armadilhas, Senhor, que o inimigo tenha tramado, Senhor, contra nós, Senhor, tu tens cuidado, Senhor, daqueles que amamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o teu amor, ele é imensurável, o teu amor, ele é infinito, Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um que participou, Senhor, desta live, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles que não puderam participar também, Senhor, que eles possam, Pai, estar, Senhor, numa próxima oportunidade conosco, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estender as Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estender as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, sobre a família, Pai, de cada um, Senhor, aqui representado, Senhor, que possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, ter entendido, Pai, aquilo que Tu quer, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, através, Senhor, desta palavra, Senhor. Apresento a Ti, Senhor, a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, uma semana abençoada, Senhor, uma semana de vitória, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos dar um mês de outubro abençoado, Senhor. Entregamos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, consagramos, Pai, a Ti, Senhor, este mês de outubro, Senhor, que seja um mês de vitória, Senhor, para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá uma noite, Pai, abençoada, Senhor, de descanso, Senhor, que possamos, Pai, ter o descanso do justo, Senhor. E peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, por aqueles, Senhor, que necessitam, Pai, de um milagre, Senhor, na sua vida física, de um milagre, Senhor, no seu físico, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, se assim for a tua vontade, Senhor, levar, Senhor, cura, libertação, restauração, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Estende a Tua poderosa mão sobre nós, guardando, cuidando, Senhor, nos livrando, Pai, de todo mal, Deus, é o que nós oramos, te pedindo e te agradecendo, Pai, no nome excelentíssimo de Jesus, aquele que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Guardo vocês, então, na próxima segunda, né? E é isso aí. Quem puder ficar mais um pouquinho, Neiva, se quiser ficar mais um pouquinho para a gente abrir o teu áudio aí, tá? Vou só parar a gravação aqui. Amém.